Você sabe o que é multifamily? Esse é a maior classe de ativo do mercado de investimento em imóveis nos Estados Unidos. E hoje a gente vai contar para você o que é esse conceito e por que ele é tão queridinho por lá, além de já contar como é que está hoje no Brasil. Vem comigo conferir esse conteúdo. Olá, eu sou Paulo Maragno e hoje eu vou explicar para você sobre o famoso multifamily que é tão popular nos Estados Unidos. Mas antes eu queria falar sobre o mercado americano de imóveis. Sabia que o mercado dos Estados Unidos é o maior mercado imobiliário do mundo? Já era de se esperar por ser a maior economia do mundo, mas ela está avaliada em 47 trilhões de dólares. É o maior valor de mercado na história dos Estados Unidos. E assim como o mercado brasileiro, o mercado imobiliário dos Estados Unidos também tem algumas categorias de ativos, como por exemplo os apartamentos ou casas para moradia própria, ou seja, a pessoa que compra para morar lá, as lajes comerciais como escritórios, as salas comerciais também, sejam elas de rua ou em shopping, as redes de hotelaria, que também são um tipo de investimento que tem por lá e aqui também, galpões logísticos ou industriais, e o multifamily, que por enquanto no Brasil ainda está nos seus primeiros anos, mas lá já é muito famoso e eu vou mostrar para você por quê. Mas quando eu digo famoso, é famoso mesmo. Para você ter uma ideia, se a gente tirar essa parte das casas e apartamentos comprados para moradia própria e a gente só olhar para as classes de ativos imobiliários para investimento, essa é a foto de como ele é dividido no mercado americano. Ou seja, só os multifamilies possuem 18% da fatia de mercado. Olhando todas as classes de ativo, ele é o maior disparado deles, avaliado em 3 trilhões de dólares. Ou seja, é muito grande esse mercado por lá. Para efeitos comparativos, ele é quase o dobro do industrial, por exemplo, que tem só 10% de fatia de mercado e 1,5 trilhões de dólares. E aí, para você ter uma ideia por que esse mercado é tão grande lá, 40 milhões de americanos moram em um multifamily, ou seja, 1 a cada 8 estadunidenses vive hoje numa propriedade multifamily. Bom, mas o que é então esse tal do multifamily? Basicamente, ele se configura por 4 regras obrigatórias e uma tendência muito forte para categorizar o multifamily. A primeira delas, que o nome já diz, ele tem mais de uma família ou grupo de pessoas morando lá, então ele não pode ser um conjunto habitacional de só um lar, tem que ter mais de um. O segundo deles, e o mais importante, é que ele é construído com foco único em locação, em maximizar a renda da alocação depois. O terceiro ponto é que a gestão do prédio é feita por uma empresa só, ou seja, depois de pronto, você não vai ter vários donos de várias unidades distintas, mas sim uma empresa que é dona de todas as unidades e que faz toda essa gestão. O quarto ponto é que cozinha e banheiro tem que ser individual. Parece um pouco óbvio quando a gente fala num lar, num apartamento, mas isso diferencia de outras moradias que têm coisas compartilhadas, como por exemplo a cozinha. Apesar dos multifamilies mais modernos terem várias coisas compartilhadas, como lavanderia, cozinha e banheiro devem ser individuais para configurar um multifamily e não, por exemplo, um albergue ou um hotel. E o quinto ponto, que seria mais uma tendência e não uma regra, é que ele tem um dono só, ou seja, um fundo imobiliário, por exemplo, que é dono de todas as unidades e faz a gestão desse ativo. E aí, para você ter uma ideia, o quão queridinho ele é lá no mercado americano, além da gente já olhar a fatia de mercado atual dele, uma entrevista feita com mais de 20 mil investidores imobiliários nos Estados Unidos, eles perguntaram qual que era o principal ativo imobiliário que eles apostavam para investir esse ano de 2023 no mercado americano. E o resultado foi esse aqui. 36% deles votaram no multifamily, ou seja, 1 a cada 3 desses investidores aposta muito no multifamily por lá. Pobre dos escritórios que desde a pandemia ainda estão tirando seus curativos e se recuperando lentamente do baque que foi. Bom, e para entender por que esses investidores apostam tanto, eu queria explicar para você por que ele é o queridinho no mercado americano, separando para o lado do investidor e do morador. Para o lado do investidor, são 5 pontos que tornam ele muito atrativo. O primeiro é a segurança e previsibilidade que tem você investir no mercado de locação. Quando você tem, depende da sua renda, de vários inquilinos, como é no multifamily, como você não é dono de uma unidade só, mas sim tem um ativo do prédio inteiro, você acaba tendo uma previsibilidade muito grande de quanto você vai receber dinheiro de aluguel. O segundo ponto é a baixa vacância, ou seja, como você também tem várias unidades ali e geridas por uma mesma empresa, ela consegue sentir o mercado muito melhor para achar o preço ideal de locação do que se comparado, por exemplo, com uma pessoa sozinha tentando achar o preço ideal do seu aluguel. Além disso, por ser também uma empresa gerindo tudo, ela consegue oferecer muitos serviços diferenciados para quem vai morar, sendo mais atrativo do que um imóvel solto a ser locado por uma pessoa direto ou numa imobiliária. O terceiro ponto é a maior resiliência à crise. Se a gente comparar, por exemplo, com o mercado de capitais,
a bolsa pode ter seus momentos de alta ou queda e as pessoas deixarem de investir ou investir mais. Mas quando a gente fala de locação, as pessoas sempre vão precisar de um local para morar. Então, quando a gente vê ainda nos últimos anos que os valores de aluguéis têm crescido acima da inflação, no Brasil, por exemplo, se a gente olha as principais capitais, está sempre acima do IPCA, o reajuste dos aluguéis, é um mercado muito interessante também e seguro para colocar o seu capital. O quarto é a valorização a longo prazo, que a gente sabe que o mercado de imóveis sempre vai crescendo seus valores, apesar de ter uma correção ou outra em alguns momentos de crise, historicamente o valor sempre vai crescendo porque a terra é mais escassa, principalmente quando a gente olha em grandes cidades, onde fica cada vez mais difícil você ter boas localizações para construir empreendimentos. E o quinto e último ponto é a baixa dor de cabeça, ou seja, todos esses pontos anteriores que eu falei são comuns de quase todos os investimentos em imóveis para moradia, para locação. Mas o multifamily tem essa característica de, por ter uma empresa administrando tudo para o investidor, ele não precisa receber inquilino, ele não precisa cuidar de manutenção, ele não precisa pesquisar o valor que ele vai ter que precificar. Tudo isso é feito por uma empresa só, então tira toda a dor de cabeça de quem já gosta de investir em imóveis, mas tem todas essas incomodações que são comuns no mercado. Então o investidor imobiliário está sim de olho nas melhores oportunidades, independentemente de como está a carteira dele. Você viu na pesquisa que ele está cada vez mais querendo investir no multifamily por lá e é uma tendência que a gente deve ver aqui no Brasil também. Mas antes da gente falar do mercado brasileiro de multifamilies, vamos falar também de por que as pessoas gostam tanto de morar, os locatários no multifamily lá nos Estados Unidos. São 4 pontos principais. O primeiro deles é que o projeto é focado para um público muito específico, ou seja, a arquitetura e o design dele, e é muito focado para jovens solteiros ou casais jovens, que são uma tendência e não uma coisa de momento. Se a gente olhar, as pessoas estão casando cada vez mais tarde, tendo filhos cada vez mais tarde, muitos depois dos 35 anos, então é uma tendência que o multifamily fique mais tempo durante a vida da pessoa, principalmente quando você tem um produto tão focado para esse público. O segundo é a questão de serviços e comodidades oferecidos por uma mesma empresa que vai gerenciar o prédio. Então, ao invés dessa pessoa ter que buscar prestadores de serviços que vai qualquer manutenção, lidar com a imobiliária, lidar com o dono do apartamento, lidar com o síndico, ela lida geralmente com um serviço único de atendimento da empresa que faz a gestão daquele multifamily, que é muito mais fácil e agradável para o morador. O terceiro ponto é que ele é 100% mobiliado, então quem já fez uma mudança sabe a dor de cabeça de levar todos os móveis, eletrodomésticos de um lugar para o outro, ou até tem que comprar essas coisas novas também. Então os multifamilies, quando eles são locados para a pessoa, geralmente ele já está todo mobiliado, inclusive até com louças e roupa de cama disponíveis. E por fim, a desburocratização, ou seja, você tem muito menos processos, etapas para fechar uma locação no multifamily do que numa imobiliária tradicional. E quando a gente olha o novo comportamento de consumo das pessoas, elas querem cada vez menos intermediadores, menos burocracia e mais facilidade, um processo mais digital e fluido. Então, os multifamilies costumam oferecer isso para os consumidores de aluguel. Bom, e agora para a gente falar do mercado brasileiro, olhando especificamente para o multifamily, a gente vê um potencial muito grande, porque só no Brasil 21% dos domicílios são alugados segundo o IBGE. E é por isso que já temos os primeiros casos de multifamilies aqui no Brasil para investimento. Os primeiros, claro que foram em São Paulo, maior cidade da América Latina, então acaba sempre trazendo as inovações primeiro, mas hoje a gente já tem São Paulo, Minas Gerais, Bahia e aqui em Santa Catarina também. O histórico por aqui ainda é curto para a gente avaliar como é que é o retorno e o crescimento deles se comparado ao mercado americano, mas a gente já vê cases muito interessantes por aqui, com 80% e 90% mais de ocupação. Inclusive, a gente já trouxe notícias sobre esse mercado aqui num outro vídeo nosso que a gente vai deixar o card aqui no cantinho para você poder conferir depois desse multifamily. Bom, e aí, o que você achou desse mercado? Muito mais fácil do que investir no imóvel por conta própria, ter alguém gerindo para você de ponta a ponta, né? Mas conta aqui pra gente o que você acha sobre o multifamily e sobre o potencial dele aqui no mercado brasileiro. Não esquece de se inscrever no canal também, para você sempre receber notícias e os vídeos novos que a gente for postando. E se você quiser saber mais da Parkside, que além de ser um multifamily aqui no Brasil, é o primeiro também para pessoas físicas investirem em uma cota única, ou seja, você não precisa comprar só uma ação dos nossos multifamilies, dos nossos empreendimentos. Você pode comprar uma unidade inteira. Então, escreve pra gente se você tiver interesse, vamos conversar uma conversa e a gente explica mais detalhes como funciona por aqui. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Até lá!